Wagner Pimenta. Well, thank you very much, Klaus, and hello to everyone in Muito beautiful obrigado Davos. a todos E olá a todos que estão na linda Davos. Essa é uma semana de fato histórica nos Estados Unidos. 3 dias atrás, eu assumi o cargo e demos início à Era de Ouro da América. A última eleição presidencial foi vencida por mais de 71 milhões de pessoas em vários dos estados, algo que nunca havia sido visto em muitos anos. Inclusive, alguns dos meus chamados inimigos disseram que foi uma das vitórias de maior importância dos últimos 129 anos, o que é muito bom. O que o mundo passou nas últimas 72 horas é nada mais do que uma revolução do senso comum. O nosso país será mais forte, mais saudável do que nunca, e todo o país terá mais paz e prosperidade como resultado desse incrível momento e do que nós estamos fazendo e ainda faremos. O meu governo está agindo com uma velocidade inédita para corrigir o desastre que nós herdamos de um grupo de muitas pessoas inaptas e também para resolver todas as crises que o país está enfrentando. Isso começa com o confronto do caos econômico causado pelas políticas que fracassaram da última administração. Nosso governo acumulou 8 trilhões num déficit de gastos, restrições energéticas e regulações além de impostos escondidos. Nós tivemos como resultado uma crise de inflação e altas taxas de juros para os nossos cidadãos. Além disso, os preços de alimentos e de quase todos os outros elementos subiram como nunca antes. O presidente Biden perdeu total controle do que está acontecendo no nosso país, principalmente no que diz respeito à economia, à inflação e na nossa fronteira. Como resultado, o gasto do governo nesse ano foi de 1,5 trilhão a mais do que projetado. E assim, da mesma forma, o custo da dívida foi 2,3% mais alto do que projetado em 2024. O que nós estamos herdando é uma taxa ainda 50% mais alta do que a meta histórica. É a inflação mais alta, provavelmente, na história do país. É por isso que nós estamos agindo rapidamente para reverter cada uma dessas políticas radicais de esquerda que criaram essa calamidade. Sobretudo, a nossa crise de imigração, criminalidade e inflação. Ontem eu assinei um decreto dirigindo cada membro do meu gabinete a reunir todos os poderes à sua disposição para derrotar a inflação e reduzir o custo de vida diário. Criei, então, um novo departamento de governo de eficiência governamental. Dei fim a esse novo Acordo Verde, novo Green Deal, que é de gastos inacreditáveis. Saí também do Acordo do Clima de Paris, que é unilateral, e declarei uma emergência nacional na emergência. Uma emergência nacional na energia para travar ou aproveitar esse ouro verde, ouro líquido que está sob os nossos pés. Os Estados Unidos têm a maior quantidade de petróleo e gás de qualquer outro país na Terra e nós utilizaremos essa riqueza. Ainda reduziremos os custos de quase todos os bens e serviços, tornaremos os Estados Unidos uma superpotência industrial. Além disso, o mundo do capital e da inteligência artificial e do cripto no meu governo também terá a maior desregularização na história. De modo total, o governo Biden impôs $50 mil, além de custos regulatórios, sobre as famílias médias nos últimos 4 anos. Eu prometi eliminar 10 antigas regulações para cada nova regulação, o que em breve trará milhares de dólares de volta para os bolsos das famílias americanas. Para ainda destravar mais da nossa economia,
com as maiorias no Senado e na Câmara, que temos juntamente com a presidência, vamos aprovar o maior corte de impostos na história dos Estados Unidos, incluindo cortes de impostos para os trabalhadores e famílias, além de cortes para grandes produtores e indústrias. Estamos trabalhando com os democratas para também estender os cortes de impostos originais do primeiro governo Trump. A minha mensagem para cada empresa no mundo é muito simples. Venha fabricar o seu produto na América e nós daremos a você as taxas mais baixas de qualquer outra nação no mundo. Estamos reduzindo esses impostos ainda mais do que no primeiro governo Trump. Mas se você não produz o seu produto na América, que é uma prerrogativa sua, nós simplesmente o forçaremos a pagar uma tarifa, diferente das vários outros bilhões e até trilhões de dólares que está no nosso tesouro. Na minha administração, não haverá outro lugar melhor para se criar empregos, fabris e de produção do que aqui nos Estados Unidos. É possível ver, mesmo aí na sua sala, onde estão muitos dos meus amigos em toda a América, a confiança na economia está aumentando como não havíamos visto em muitas décadas. Desde a minha eleição, nós já anunciamos o otimismo nas pequenas empresas, que já subiu mais de 4 pontos em um único mês. O SoftBank anunciou um investimento entre 100 e 200 bilhões de dólares na economia americana por conta da minha eleição. E a Oracle, alguns dias atrás, anunciou juntamente com a OpenAI um investimento de 500 bilhões de investimento na infraestrutura de IA. E outras empresas também anunciaram bilhões e bilhões de investimentos nos Estados Unidos da América. Foi também noticiado na mídia hoje que a Arábia Saudita investirá pelo menos 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Mas eu conversarei com o príncipe, que é um cara fantástico, para arredondar isso para 1 trilhão, porque temos sido muito bons para com eles. Estou também pedindo à Arábia Saudita e ao OPEC para reduzirem os custos de petróleo, que me impressiona eles não terem feito antes das eleições, o que mostraria muito amor. Mas me surpreenderia se isso não acontecesse. Atualmente, o preço é tão alto que a guerra na Ucrânia e na Rússia deve continuar. Isso é algo que deveria ter sido feito há muito tempo atrás e é de muita responsabilidade. Eles são muito responsáveis em grande parte pelo que está acontecendo. Eu demandarei que as taxas de juros caiam imediatamente. Na verdade, elas deviam ser reduzidas em todo o mundo. O progresso que vocês estão vendo acontece em grande parte por conta dessa vitória histórica numa eleição presidencial que se tornou conhecida em todo o mundo. Acredito que muita coisa está acontecendo em muitos países do mundo, mas vemos que essa é uma luz brilhando em todo o mundo desde a eleição. Mesmo países para com os quais somos muito amigáveis estão felizes porque eles veem e preveem o quão bom será o futuro. Os Estados Unidos estão agora abertos para negócios. Estamos falando também agora da ação rápida na nossa fronteira ao sul. Muitas pessoas estavam entrando, o que era ridículo, e eu declarei tomar essa decisão, que é muito importante. Declarei também emergência nacional na nossa fronteira e todos aqueles que cruzarem de forma ilegal serão impedidos e dei início ao retorno daqueles que ultrapassam essa fronteira de forma ilegal. Já destaquei forças militares e a Guarda Nacional para a nossa fronteira para repelir essa fronteira, que de fato foi uma invasão. Não vamos mais permitir que o nosso território seja violado depois de tantos anos. Agora os Estados Unidos são novamente uma nação forte e soberana. Uma nação forte e soberana. Além disso, eu tenho o prazer de dizer que, novamente, a América é um país livre. Ontem eu assinei um decreto para impedir a censura no governo. O nosso governo não mais
irá assinalar o discurso dos nossos cidadãos como desinformação. Todos aqueles censores e aqueles que desejam, por fim, a troca livre de ideias e, francamente, o progresso devem ser impedidos. Nós salvamos a liberdade de expressão na América e salvamos de forma forte com outro decreto forte nessa semana. Restauramos o Estado de Direito, que é igualitário e imparcial. O meu governo está tomando ações e medidas para abolir as políticas de diversidade, igualdade e inclusão que são discriminatórias, tanto no governo quanto no setor privado. Uma decisão da Suprema Corte que era inesperada também tornou mais uma vez a América um país baseado no mérito. Eu digo novamente, um país baseado no mérito. Eu tornei mais uma vez política oficial dos Estados Unidos que haja apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Nenhum homem participará mais nos esportes femininos e as operações transgênero que se espalharam amplamente se tornaram muito raras. Mais uma vez, nós restauraremos o bom senso na América. Estamos agindo rapidamente para trazer de volta a força e a paz, além da estabilidade nas nossas relações externas. Estou falando com todas as nações da OTAN para aumentar o gasto em defesa para 5% do PIB, que é o que deveria ter acontecido muitos anos atrás. Apenas 2% para algumas nações e muitas delas nem pagaram durante muito tempo. Eu insisto que elas paguem e faço isso porque os Estados Unidos têm de fato pagado essa diferença e já chegou a hora de que essa figura seja alterada. A minha equipe negociou um cessar-fogo no Oriente Médio que não teria acontecido sem o nosso apoio, que muitas pessoas aqui sabem. Essa semana, os reféns começaram a voltar para suas famílias, o que é algo lindo de se ver. Eles estão voltando, algumas voltaram já no domingo. Nossos esforços para garantir a paz entre a Rússia e a Ucrânia, além do Oriente Médio, deve vir em breve, o que é muito importante. Agora, milhões de soldados estão morrendo. Isso era algo que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Eles estão caindo mortos naquele campo de batalha. E há ali milhões de russos e milhões de ucranianos, e ninguém não via nada assim desde a Segunda Guerra Mundial. Nós temos agora grandes eventos chegando na América. Nós temos o aniversário de 250 anos da fundação dos Estados Unidos. Nós temos também a Copa do Mundo. Eu sei que o Gianni está aqui conosco, Gianni Infantino, que foi de grande apoio para nós. Eu gostaria de agradecê-lo por isso. Temos também as Olimpíadas em breve. Eu desempenhei um papel fundamental em trazê-la para cá. E eu me lembro de dizer, nós vamos trazer as Olimpíadas, e acabou sendo algo de muita sorte. Então temos esses 3 eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas e o aniversário de 250 anos, que serão 3 grandes eventos. E são apenas 4 dias, estamos trabalhando muito nesses primeiros 4 anos, alcançando fatos que o último governo não conseguiu em 4 anos. A nossa nação sofreu muito, mas nós a traremos de volta e a tornaremos maior, mais forte e melhor do que nunca. Gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria de estar aí com vocês, exceto pelo fato de a minha posse ter acontecido apenas 2 dias atrás. Eu achei que faltaria tempo suficiente. Mas eu espero estar com vocês em breve. Agradeço esse público que é fantástico. Muitos dos meus amigos estão aí. E eu vou agora responder algumas perguntas de alguns de vocês. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. President, for that very powerful.